1 Samuel capítulo 11 nesta noite. Nós vamos ler esta palavra. 2 Samuel capítulo 11. Nós vamos ler esse texto nesta noite, porque Deus nesta noite tem uma palavra para nós. Louvado seja Deus. Essa palavra foi uma revelação de Deus que o Senhor me dera para estar ministrando na noite desse dia. 2 Samuel capítulo 11, todos acharam, amados? Lemos a palavra de Deus. Aconteceu que, tendo discorrido um ano, no tempo em que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe e ao seu servo com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amor e cercasse a Rabi. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? E então enviou Davi o mensageiro e mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se sentia purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Amém, queridos? Podemos assentar, amados, e glorificar o nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta noite eu tenho uma palavra da parte de Deus. Essa palavra, queridos irmãos, a qual o Senhor me trazia através de uma revelação pela madrugada, pedindo a Deus uma palavra para poder ministrar. O Senhor me dera essa palavra. Querido, o texto que ora nós lemos está se referindo sobre o rei Davi. Aqui fala, queridos irmãos, sobre o pecado de Davi. E nesta noite é sobre isso que nós vamos falar, o pecado de Davi. Nós vamos falar sobre este assunto nesta noite. Nós observamos, queridos irmãos, que o rei, ao se levantar da sua cama, aonde estava deitado, ele começa a andar pelo terraço do seu palácio, e da janela do seu palácio ele contempla no outro lado da rua, eu creio assim, uma mulher, e esta mulher estava se banhando no quintal da sua residência. E Davi contempla aquela mulher, e segundo a escritura nos diz que aquela mulher era formosa à vista. E ali, queridos irmãos, Davi, ele chama os seus súditos que trabalhavam no seu reinado e pergunta: de quem é essa mulher? E ali lhe disseram de quem era aquela mulher, que era uma mulher casada, a mulher de um dos seus servos. Mas mesmo assim Davi, queridos irmãos, ele não querendo saber de quem era aquela mulher, ele ali manda chamar, e ali termina cometendo um ato de adultério com aquela mulher. E é sobre isso que nós vamos pregar nessa noite, o pecado de Davi. Queridos irmãos, para nós entender essa palavra nessa noite, nós vamos primeiro entrar numa pequena introdução desse texto. Observe, queridos irmãos, que Davi comete, nesse texto, Davi comete um adultério e um homicídio. Dois pecados Davi comete nesse texto que nós lemos. E eu estava observando e lendo esse texto, eu li e reli esse texto, eu confesso, trouxe pela manhã essa mensagem, e eu fiquei brigando com Deus. Deus, essa palavra é um pouco pesada, é uma palavra um pouco dura sobre o pecado de Davi. E o Senhor Deus começou a me falar ao meu coração, porque Davi pecara. Então, queridos irmãos, enquanto não pecou Davi, Davi via a glória do seu reino. Observe isso aqui, amados. Enquanto não pecou, Davi viu a glória do seu reino.
E me chamou a atenção isso aqui, amados. Enquanto Davi não tinha pecado, ele contemplava a glória do reino dele. E é o que tem acontecido muitas vezes na vida de muita gente. Enquanto a pessoa, ela não peca, ela tem visão, ela tem revelação, ela tem sonhos. Enquanto ela não peca, ela contempla a presença, a glória de Deus sobre a sua vida. Mas a partir do momento que aquela pessoa peca, ela perde esta visão, ela perde esta glória. Enquanto Davi, queridos irmãos, não pecou, Davi via a glória do seu reino. De repente foi envolvido por uma nuvem negra da concupiscência. Davi foi envolvido pelaquela nuvem. E eu estava observando uma coisa, querido. A palavra concupiscência, ela significa desejo intenso de ter bens materiais ou desejos sexual. Observe, querido, que Davi, ele foi envolvido por essa nuvem da concupiscência. Davi se deixou se envolver, Davi se deixou, queridos irmãos, se tomar por isto. E nessa noite, queridos irmãos, observando esse texto, amados, que Davi se deixa se tomar por essa nuvem da concupiscência. Davi sente desejo intenso de ter algo que não é dele. Essa palavra, eu fui buscar no dicionário o significado desta palavra, porque muito me interessou, e dentro do dicionário eu descobri que é desejo de ter o que não é seu. Davi, ao momento que ele está na janela do seu palácio, que ele olha aquela mulher, a mulher de Urias, ele vendo aquela mulher, ele sente desejo de ter ela, algo que não lhe pertencia. Davi se deixa envolver por isso, e muitos crentes, irmão, têm se deixado se envolver por esta nuvem negra do inimigo, para ter desejo de algo que não lhe pertence, de algo que não é seu. Agora o que me chama a atenção, queridos irmãos, mas esta fase é negativa da vida de Davi não nos desanima, pois olhamos para a graça infinita de Deus revelada em Cristo. Nós não podemos ficar olhando para a queda de Davi. Tem muitos que ficam prendidos nisso aí, na queda que Davi teve. Ah, mas Davi pecou, Davi era homem segundo o coração de Deus, Davi era homem que era usado por Deus e pecou, porque eu também não posso pecar, eu sou melhor do que Davi. Não devemos nos prender nisso aí, porque muitos têm se prendido nisso, tem colocado Davi como exemplo, mas exemplo ruim. Se Davi, que era homem de Deus, segundo o coração de Deus, se Davi, que era um rei, pecou, imagine eu que não sou nada. Isso é desculpa barata para muitos irmãos. E eu observei uma coisa, amados, porque Davi, ele pecou. A moral, Davi desejou ter o que não era dele. Davi deseja algo que não é dele. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, por que Davi pecou? Por que Davi pecou? O que me chamou a atenção nesse texto de 2 Samuel 11 é por que Davi pecou. E eu estava observando mais um pouco, queridos irmãos, por que Davi pecou. Aí eu coloquei, por que o crente peca? Eu acrescentei mais uma frase, por que o crente peca? E eu fui buscar isso a miúdo, queridos irmãos, e eu encontrei, queridos irmãos, por que Davi pecou? Eu encontrei 4 respostas para a igreja hoje. Por que Davi pecou? Porque Davi era rei, Davi tinha tudo, Davi não necessitava de nada, ele já tinha sua esposa. E por que Davi pecou? Porque muitas vezes o crente peca. O crente não precisa de nada, ele já tem um Deus todo-poderoso. Não é igual a muitos que não tem um Deus certo, tem milhares de deuses para estar adorando, para ver se encontra algum Deus certo. E eu fiquei a observar, queridos irmãos, por que Davi pecou. Dentro dessa pergunta, queridos irmãos, eu encontrei 4 respostas. Primeiro, porque estava fora do seu lugar. Quando o crente está fora do seu lugar, ele peca contra Deus. Por que Davi pecou? Porque ele estava fora do lugar. O texto que nós lemos no capítulo 11, versículo 1, era para ele estar na guerra também. Não era para Davi estar em casa no seu palácio. O país estava em guerra. Ele era rei daquele local.
Era para ele estar na peleja, era para ele ir na frente da peleja, mas Davi não foi. Por isso que Davi pecou, porque Davi estava fora do seu lugar. Quando nós estamos fora do lugar onde Deus coloca, nós terminamos pecando. E Davi peca porque ele está fora do seu lugar. Devia estar na frente da batalha e não de férias no palácio. Não era para ele estar no palácio, era para ele estar na batalha. Por que muitos crentes pecam? Porque estão fora do lugar, fora do objetivo. Quando Jesus, antes dele subir ao céu, ele deu as últimas instruções para os seus discípulos. Ele disse: ficai em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder. E você sabe que dia depois, estando todos reunidos numa casa, 120 pessoas, entre homens e mulheres, orando a Deus, veio o batismo com o Espírito Santo e todos foram cheios da glória de Deus. Agora me pergunto, se aqueles homens estivessem fora do lugar, se aqueles homens não estivessem na posição que Jesus falou, eles não tinham recebido a glória de Deus sobre a sua vida. E o que acontece? Que muitos crentes terminam pecando, irmão, porque eles estão fora da posição de Deus. Qual é o lugar do crente? É orando. Qual é o lugar do crente? É jejuando. Qual é o lugar do crente? É lendo a Bíblia. Qual é o lugar do crente? É vigiando. Qual é o lugar do crente? Na igreja. O crente fora dessas coisas, ele peca. O crente fora disso, ele fica fraco e termina pecando. E Davi pecou porque Davi estava fora do seu lugar. Era para ele estar na guerra, era para ele estar na peleja. Nós fomos chamados como guerreiro, irmão. Nós não fomos chamados para ficar dia de domingo assistindo televisão. A gente não foi chamado para ficar assistindo novela. A gente foi chamado para pregar a palavra do reino dos céus. A gente foi chamado para ganhar almas. Nós não fomos chamados só para estar em pleno domingo enchendo essa igreja, todos sentados aqui, enchendo essas cadeiras. Não, nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor e ganhar almas. Nós somos chamados como guerreiro numa batalha. Davi não era para estar em casa, Davi era para estar na guerra. É arriscado ficarmos fora do lugar onde Deus nos colocou. Temos que estar no centro da vontade de Deus. Quando o homem e a mulher, ele não está no lugar onde Deus coloca, que é o centro da vontade de Deus, ele peca. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Que você esteja em vigilância, em adoração constantemente. Que você esteja buscando a presença dele constantemente. Que você venha depender dele. Quando o homem deixa de depender de Deus e começa a depender de si mesmo, ele termina pecando. Foi o que aconteceu com Davi. Enquanto ele dependia de Deus, enquanto ele estava no centro da vontade de Deus, ele ali não pecava. Ele via a glória do reinado dele. Ele via ali o crescimento de Deus na vida dele. Mas quando Davi saiu do centro da vontade de Deus, ele pecou. Por isso que nós, queridos, não podemos sair do centro da vontade de Deus. Temos que estar no centro da vontade de Deus. E Davi termina pecando por quê? Porque ele saiu do centro da vontade de Deus. Deus nos colocou numa posição. Deus nos chamou para algo. Deus nos chamou para adorar. Deus nos chamou para ministrar a palavra. Deus nos chamou para a gente estar exaltando a Ele. Então não saia dessa posição que Deus te chamou. Porque quando você sai desta posição, você termina pecando contra Deus. Davi, ele sai do lugar onde Deus colocou ele. Temos que estar no centro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É fazer a obra dele. Um certo dia Jesus estava sentado na casa e de repente chega o porteiro e diz: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora querendo falar com você. Jesus olha para o porteiro que veio dar a notícia, o recado, e disse: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Alguém pode ignorar essa forma, essa expressão que Jesus se expressou pela sua mãe e pelos seus irmãos? Não foi uma forma de desprezo. Foi uma oportunidade que Jesus achou de dar uma resposta para eles. Minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus.
Se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. E nós vemos aqui a primeira pergunta e a resposta. Por que estava fora do lugar? Por que estava fora do lugar? Não estava no centro da vontade de Deus. Segunda resposta: ansioso. Davi andava ansioso. Isso é o perigo. Primeiro perigo na vida do crente: está fora da vontade, está fora do lugar onde Deus colocou, está fora da posição de Deus colocou. E o segundo, ansioso, ansiedade. Crente ansioso termina pecando. Crente ansioso termina fazendo coisas erradas, tomando atitudes erradas, decisões erradas. Davi estava ansioso. Alguém disse: o diabo tenta os que trabalham, mas o ansioso tenta o diabo. O diabo tenta os que trabalham, mas o ansioso tenta o diabo. Não entendi, vou te explicar. Aquele que está fazendo a obra de Deus, o diabo vai tentar ele para ele parar de fazer a obra. Mas o ansioso tenta o diabo. Você está entendendo, queridos? A ansiedade, querido, faz o homem e a mulher pecar. Cabeça vazia, já diz o ditado, é a oficina do diabo. Se não tem o que fazer, irmão, orar. Não tem o que fazer, ler a Bíblia. Não tem o que fazer, canta, louva. Mas não pode ficar parado, irmãos. Não pode ficar pensando a brobinha, porque senão a sua mente vai se tornar como esse provérbio mundano: mente vazia é oficina do diabo. Porque aqueles caras que estão na prisão passam anos e anos só pensando ali, maquinando como fugir da lei. Porque eles não têm o que fazer, só come e dorme. Se eles tivessem um trabalho, fosse quebrar pedra, fosse fazer broco, fosse cavar buraco, fosse fazer alguma coisa ali dentro da penitenciária, eles ocupavam a mente, eles não tinham tempo para pensar e fuga. Então a mente vazia se torna uma oficina do diabo. Observe isso aqui, queridos irmãos. Mateus 12, 45. O filho ansioso só traz tristeza para o seu pai. O filho ansioso só traz tristeza para o seu pai. Nós, como filho de Deus, se andarmos ansioso, nós vamos entristecer o coração de Deus todos os dias. Nós vamos deixar Deus triste todos os dias. Porque é isso que acontece com o ansioso. O homem ansioso, a mulher ansiosa, o jovem ansioso, ele deixa o coração de Deus triste. Porque o filho ansioso, queridos irmãos, ele traz tristeza ao pai. Porque a ansiedade cega os olhos da pessoa. A pessoa ansiosa, ela se torna uma pessoa cega. Porque Paulo foi cego. A ansiedade dele de chegar em Damasco e prender os crentes. A ansiedade dele era de chegar em Damasco e começar a prender os crentes. Mas a ansiedade de Paulo cegou ele no caminho. A ansiedade de muitos tem cegado a muitos irmãos. Então, segunda resposta: por que Davi pecou? Ansiedade. Não ande ansioso. Quando a ansiedade vir, repreenda ela. Porque a ansiedade não pertence e não provém de Deus. Terceira resposta: olhar pecaminoso. Terceira coisa que fez Davi pecar foi olhar pecaminoso. Podia ter 10 mulheres para ele olhar e sair. Mas o problema de Davi foi que ele olhou e olhou. Você está entendendo, querido? Ninguém vai fechar os olhos ou furar os olhos para andar no meio da rua para não olhar para mulher nenhuma. E mulher nenhuma vai furar os olhos para não olhar para homem nenhum. Mas tem uma coisa: a segunda olhada você pode evitar. Foi o que Davi não evitou. A primeira ele podia evitar, mas a segunda ele não evitou, que era para ele evitar a segunda. Então, olhar pecaminoso. Ele olhou com ela já com desejo. Ele olhou com ela já com pensamentos. E isso fez ele pecar contra Deus. Guardemos as portas dos olhos e dos ouvidos, senão Satanás toma posse da cidade inteira. O que é a cidade? O coração.
O que os olhos não vê, o coração. Nem assim que diz? A porta da entrada para o pecado na vida do homem é os olhos. Não, pastor, é o coração, sim. Mas o que os olhos não vê? O coração não vai sentir. Você está entendendo? Uma vez eu conversando com um rapaz que é cego, e segundo a medicina, ele tem condição de enxergar, se colocasse um tipo de um óculos que faz muito forte mesmo. Então ele tinha condição de enxergar pelo menos 100% usando esse óculos. E eu fiz uma pergunta para esse rapaz na época. Eu disse: jovem, por que você não coloca o óculos para você enxergar? Ele disse: porque eu não quero pecar contra Deus. Eu achei interessante aquela resposta dele naquela época. Porque ele disse, sendo cego, ele não via as coisas e não desejaria. Porque a porta para o pecado é os olhos, irmão. Você está entendendo? Por isso que nós devemos fechar essa porta, chamada aos olhos. Então Davi pecou porque olhou com olhar pecaminoso. E se nós fechamos essa porta, o diabo não tem poder. Pastor, eu vou andar de óculos escuros de dia e de noite, eu vou andar com os olhos fechados para não olhar? Não. Mas você pode andar em espírito e verdade. Você pode evitar a segunda olhada. Você está entendendo, queridos irmãos? Quando você evita a segunda olhada, você fecha a porta do seu coração para poder o diabo não entrar. Eu estava observando, queridos irmãos, que Davi, amados, ele olha com olhar pecaminoso. Ele já abre as portas. Abrindo as portas, o coração já deseja. O coração desejando, a carne também já começa. Porque uma coisa depende da outra, chama a atenção da outra. O pecado entra pelos olhos. Por onde o pecado entra? Pelos olhos. Eu estava observando. Eva olhou para o fruto e cobiçou. Por que Eva pecou? Porque ela olhou para o fruto. Todo dia de manhã Eva passava pelo aquele mesmo pé, onde estava aquele fruto. Ela olhava e tirava os olhos. A segunda olhada ela não dava. Ela olhava e ia-se embora. Mas no dia que ela parou, que ela começou a olhar e começou a desejar, aí ela pecou. Você está entendendo, querido? Quando uma mulher passa numa loja que ela olha aquele sapato, o pé chega a treme, mas ela olhou, vai-se embora, não, o dinheiro não dá, vai-se embora. Ela resiste. Mas se ela olha e depois ela dá mais uma olhada, aí ela para e começa a olhar e começa a pensar: já pensou no meu pé? Já pensou eu com esse sapato na igreja? Já pensou eu não sei aonde? Ela já começa a cobiçar aquele sapato, já termina pegando. Porque ela vai pegar o cartão e vai fazer o débito sem poder fazer. Então o que acontece? Por que Eva pecou? Porque ela, ainda de olhar para o fruto, ela cobiçou o fruto. Davi, além de olhar, cobiçou. Ele podia olhar para aquela mulher? Podia, porque não ia arrancar os olhos, mas ele não podia cobiçá-la. Foi o que aconteceu. O erro dele foi esse, cobiçar. Isso não vem só para a mulher, isso vem para bens materiais, isso vem para roupa, isso vem para calçado, isso vem para tudo. Até para alimento. Se nós olhar e cobiçar aquilo ali, aí pronto, vamos sentir desejo. E vamos terminar pecando. É ou não é? Quando se está de regime, né? Você não pode comer bolo de chocolate. Aí olha para aquele pedaço de bolo de chocolate, aí começa a desejar ele, termina comendo ele, pecou. Acabou-se. Outro personagem na Bíblia que pecou com os olhos, Ló. Ló foi um dos homens que pecou com os olhos. A Bíblia nos diz que Ló olha para a campina do Jordão e armou a sua tenda até Sodoma. Abraão disse para quê? Ló, escolhe aí, se tu escolher a campina, eu vou para o deserto. Se tu escolher o deserto, eu vou para a campina. Ló olhou para o deserto, olhou para a campina, não. Os olhos encheu-se. Quando viu aquela campina verdejante, viu lá aquela cidade, disse: não, é para lá que eu vou. Ló pecou com os olhos, porque olhou e desejou.
Só que aquela campina era só uma fachada. Por trás tinha um pecado esperando. Querido, muitas vezes aquela mulher é só uma fachada. Por trás dela tem a AIDS. Por trás dela tem um pecado. Por trás dela tem a destruição do teu casamento. Por trás dela tem a tua destruição. Por trás dela tem a destruição da tua salvação. Você está entendendo? O jovem olha para aquela moça, poxa, que moça bonita, tal, tá dando bola. Mas por trás daquela moça bonita, aquele sorriso bonito, tem um pecado te esperando. Você está entendendo? José, por que ele não pecou? Porque ele não olhou. E não olhando, ele não cobiça. Se você ler o texto da história de José, ela puxa por trás a sua capa. Porque José era homem, meu irmão, e jovem. E a mulher de Potifar não era qualquer mulher, não. Ela tomava banho de leite de cabra. Hein? E se banhava com mirra. Não era qualquer uma, não. Mas ele sabia que se ele olhasse ia cobiçar. Então ele fez disso, ó. Virou as costas. É o que nós temos que fazer com o pecado, meu irmão. É virar as costas. Mas muitas vezes viramos as costas para Deus. Temos que virar as costas para o diabo. É para o pecado. José vira as costas para o pecado. E diz, não posso pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. Ela vem, José, e pega a capa de José. A única coisa que ela ficou na mão foi a capa de José. O irmão, corra, deixe capa, deixe tudo, mas salve a sua vida. Você está entendendo? Mas salve a sua vida. Outro personagem, a mulher de Ló, que pecou com os olhos. A mulher de Ló olhou para as ruínas de Sodoma e transformou-se numa estalta de sal. Gênesis 19, 20. A ordem dos anjos era o quê? A ordem de Deus era o quê? Não olhe. Tem gente olhando para trás, isso fala do passado, isso fala do que já passou, meu irmão. O que passou, passou. Não olhe para o teu passado, não olhe para trás, olhe para frente. Tem gente olhando para trás, e quem olha para trás termina ficando. Quem olha para trás termina pecando. O erro da mulher de Ló foi esse, olhar para trás. E quando se olhou para trás, ela olhou a cidade e cobiçou, disse, minhas coisas, meus bens, minha casa. E terminou virando uma estalta de sal. Então, querido, não olhe para trás. Outro personagem aqui, queridos irmãos, que nós vamos ver. O pecado não nasce adulto. Ele é gerado pela concupiscência. A Bíblia adverte, não olhe para o vinho. Provérbio 23, 31. O pecado, queridos irmãos, ele não nasce adulto, ele já não é gerado adulto. O pecado ele nasce pequenininho, igual a criança. Vem um desejinho daqui, uma olhadazinha dali, um desejo, aí vai crescendo. E quando pensar que não, ele está no adultério, ele está no pecado, ele está no adulto. Porque o pecado, ele não é gerado já adulto, ele é gerado pequenininho, uma criancinha. E vai se gerando. Você está entendendo, querido? A pessoa vai cobiçando aquilo ali, e o tempo vai passando, e a criança vai gerando, e vai, e quando pensa que não, já é tarde demais. Amém, queridos? Então observe isso aqui. Quarta resposta, por que Davi pecou? Culpa da prosperidade. Culpa da prosperidade. Segundo o texto, Davi era rei, homem rico, tinha de tudo, ouro, prata. Mas muitas vezes, irmão, tem pessoas, se eu fosse rico, eu era bem melhor. Talvez não, irmão. Talvez se você fosse rico, você já estava perdido. E talvez você já estava morto. Você está entendendo, queridos irmãos? Davi, querido, não era mais o pastor de ovelha, mas sim um poderoso rei de Israel. Ele estava muito orgulhoso e precisava acordar da vaidade. Davi agora, por causa da prosperidade, enquanto Davi era um pastor de ovelha, enquanto Davi era uma pessoa simples, Davi tocava hinos de louvores a Deus. Os hinos de louvores que Davi fez foi quando ele era pastor. Mas Davi se torna rei. A prosperidade agora começa a tomar conta da vida de Davi. Davi agora, queridos irmãos, ele começa a crescer.
Começa a ficar orgulhoso, agora eu sou rei, agora eu sou bambambam, agora eu mando. E Davi pensava que ele podia ter o que ele quisesse, até a mulher dos outros. Porque ele sabia de quem era aquela mulher. Mas ele disse, não, eu sou rei, manda buscar. E a mulher veio porque tinha que obedecer, naquela época tinha que obedecer, era o rei que estava chamando. Aí alguém pode dizer, não, mas a mulher deitou porque ela quis. Sim, ela quis. Que o rei ia pegar ela, fosse que ela gritava dentro do palácio e o bicho ia pegar. Mas ele era rei. Então observe, queridos irmãos, que a prosperidade fez Davi pecar. O poderio, né? O ouro, a prata, a ganância fez com que Davi pecasse. Não, eu sou rei, sou poderoso. Se haver alguma coisa, meu irmão, eu pago, eu faço alguma coisa, eu tenho dinheiro para isso. Você está entendendo? Só que Davi se esqueceu, amados, que quando ele fez isso, ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Enquanto Davi era um pastor de ovelha, ele era simples. Quando ele passou a ser rei, ele começou agora a ser orgulhoso. E isso, irmãos, derruba muita gente. Quantas pessoas que eram humildes, quantos cantores, pregadores que eram simples. Quantos pregadores que eu conheço, vamos falar da nossa época. Antigamente, pastor, se eu quiser eu vou pregar lá, viu? Vou até de jumentinho, vou até a pé. Aí Deus começou a prosperar ele começou a crescer, criar nome. O pastor dele, rapaz, vem pregar Miguel, pastor. Agora é o seguinte, tem que mandar um carro, no carro tem que ter um negocinho lá já com refrigerante, tem que ter isso e isso, e o valor é X. Porque lá agora já começou a crescer. Você está entendendo? Então muitas vezes, irmãos, a prosperidade ela domina o homem. Se você não souber dominar a prosperidade, ela domina o homem. A riqueza domina o homem. Se você não souber dominar a riqueza, ela domina você. E muitos, irmãos, que a riqueza, a prosperidade tomou ele. Porque muitas heresias estão havendo nas igrejas. Porque muitos líderes grandes, com grandes ministérios, estão virando herege por causa da prosperidade. Os homens estão tão abençoados que pensam que agora pode fazer tudo. Faz um bocado de barbaridade. Porque nós vemos tanta corrupção no plenário lá em Brasília, na Câmara. Porque nós vemos prosperidade. Eu brinco dizendo, tem uma viúva que todo mundo quer ela, chamada prefeitura. A prefeitura ela pode ser no meio do mato, mas todo mundo briga pelaquela prefeitura. Que é a única viúva que tem bastante dinheiro, queridos. Mas por que isso? Por que tanta corrupção no nosso governo? Dinheiro, prosperidade. O dinheiro corrompe o homem. Se ele não souber dominar, ele é corrompido pelo dinheiro. Amém, queridos? Deixa eu ir mais à frente. A gradação e a desgradação do pecado. Eu quero falar sobre isso aqui agora. A gradação e a degradação do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Gradação. O que é isso, queridos irmãos? São duas coisas. Gradação são duas coisas: concupiscência e pecado. Gradação, queridos irmãos, significa continuação do pecado. Foi o que Davi fez. Ele deu continuado pecado, ele deu continuação do seu pecado. Ele olhou, viu, cobiçou, aí mandou buscar, deu continuidade. Você está entendendo, querido? Ele deu gradação, continuação do pecado. Significa que Davi, ele vai e dá continuidade. Mas eu quero te dizer algo aqui. Concupiscência, que significa ou paixão, é a genitora do pecado. Surge na adoração de poesia profana. Alguém já disse que romance é rosa escarlate com perfume atraente, mas com 1000 espinhos. Isso é uma poesia. Concupiscência é a genitora. Essa palavra genitora quer dizer mãe do pecado. A concupiscência é a mãe do pecado, irmãos. Você está entendendo, queridos? O pecado surge na adoração de poesias profanas. Como já vimos aqui, alguém já disse que o romance é a rosa escarlate com perfume atraente, mas com 1000 espinhos. Por quê, querido? Paixões.
até bonito, até maravilhoso, mas tem espinho no final. Você está entendendo? Mas pecado, essa palavra gradação significa pecado. Uma vez concebido, nasce, cresce no coração do homem, alimentado pelo engano e pela mentira. O pecado, uma vez concebido ele nasce, ele cresce no coração do homem. Então não conceba este pecado. Não dê lugar ao diabo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembrei que tem um advogado. Mas a Bíblia também diz assim: fugir da aparência do mal. Se assujeitais-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Você está entendendo, queridos? Então, amados, não conceba, não deixe nascer nem deixe crescer o pecado no teu coração, porque o homem alimenta pelo engano, pela mentira. O engano, a mentira, ele alimenta o pecado. O homem sabe. Davi sabia que aquilo não era certo. Davi sabia que aquilo era um engano, que aquilo era enganoso, mas ele deixou alimentar aquilo ali e terminou se tornando um grande pecado. Agora tem a outra palavra, degradações. Degradações significa degradações gera morte física, degradações gera morte espiritual. Davi mandou Urias para a morte, para tomar sua mulher. Praticou crime de sangue. 2 Samuel 12:9. Davi, ele gerou a morte física dele. Porque a partir daquele momento que ele fez isso, mandando aquele homem na frente da batalha, sem ser guerreiro, ele estava se matando fisicamente. A mente dele, a consciência dele, agora ia culpar ele pro resto da vida. Segunda morte, que a palavra degradações fala, gera morte espiritual. Davi morreu espiritualmente. A sua consciência ficou paralisada com alguns momentos de pecado. Demorou a entender a explicação da parábola do profeta Natã. Enquanto não se arrependeu, não escreveu salmo mais nenhum. Enquanto Davi, queridos irmãos, não se arrependeu do seu pecado, não houve um conserto, ele nunca mais sentou na sua escrivania para escrever salmos. Ele parou de escrever salmos. E nós vemos isso nos livros dos salmos, que Davi só volta a escrever salmos depois do seu arrependimento, que ele começa a dar exemplo do seu pecado. Então observe isso aqui, queridos irmãos. Davi, ele morreu espiritualmente. Sua consciência ficou paralisada com alguns momentos do pecado. Muitas vezes, querido, o pecado paralisa a mente de muitas pessoas. As pessoas ficam em trânsito naquele momento e parece que ele não consegue se livrar daquilo ali. Quando ele abre os olhos, que sai de trânsito, que sai da paralisação, ele, meu Deus. Teve um jovem na igreja que uma vez, esse jovem, a gente caminhava junto, e ele teve um sonho. E naquela noite, era a noite da escala dele estar pregando na igreja. E ele começou a pregar. E quando ele termina de pregar, ele disse: irmãos, eu tive um sonho esta noite, eu quero que os irmãos orem por mim. E esse sonho aqui, eu sonhei que eu caía num laço de adultério, irmãos. E ele começou a chorar, peço oração, e as irmãs gostavam dele, começou a orar por ele. No outro dia, irmãos, ele caiu. Você está entendendo, querido? No outro dia ele caiu. Sabe por quê, querido? Porque o pecado, amados, o pecado, ele paralisa a mente da pessoa por alguns momentos. Se você não der as costas para o pecado, ele te paralisa. Se você não dizer não para o pecado, se você não resistir ao pecado e se sujeitar a Deus, ele vai te paralisar. E por algum momento você vai ficar paralisado. Quando você acordar, foi o que aconteceu com ele. Quando ele se acordou, já era. Ficou suspenso do seu cargo de obreiro. E agora luta para voltar novamente. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o diabo, ele paralisa a mente das pessoas para que as pessoas não vejam por alguns momentos. E alguns momentos passa rápido. Amém, queridos? Observe isso aqui. Demorou a entender a explicação da parábola do profeta Natã. Natã chega para Davi e diz:
Davi, eu te quero contar uma parábola, uma história de um certo homem, um homem muito humilde, simples, um pequeno fazendeiro, que só tinha uma ovelhinha só. E aquela ovelhinha que ele tinha era o que sustentava a sua família, o que ele tirava leite, era a ovelha que ele tinha, só era uma. E no outro lado tinha um cidadão muito rico, um grande fazendeiro, que tinha milhares de ovelhas. E chega um amigo dele, um viajante na sua casa, e ele vai e pega a ovelha desse pobrezinho e mata para dar de comer aquele viajante. Davi não esperou nem Natan terminar. Esse homem é digno de morte. Se irou logo, ficou irado, porque aquele homem tinha um monte de ovelha e pegou uma só que o cara tinha. E ele ficou bravo, como é que pode? Aí Natan também não deixou nele terminar. A ira dele disse: este homem é tu, ó rei. Você está entendendo, queridos? Porque o diabo, amados, ele cega o entendimento. Davi estava tão cego que demorou a entender a explicação da parábola do profeta Natan. Muitas vezes nós estamos tão cegos, muitas vezes pelo pecado, que demoramos a entender que estamos errados. Demoramos a entender que pecamos, que erramos, que precisamos de perdão, de arrependimento. Tem pessoas que estão tão cegas que ela peca, continua pecando e vai pecando porque ela está cega, ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar que ela está no erro, que ela precisa se arrepender, e continua, porque o diabo faz isso, irmão. Davi demorou a entender, mas finalmente Davi entendeu. E quando Davi entende a parábola, ele se entristece, porque ele agora sabia que aquele homem era ele. Agora Davi sabia o erro que ele cometeu, e Davi se arrepende. O que é bom que Davi se arrepende amargamente. E Davi se arrependendo, querido, alcançou misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos irmãos. Quando nós não nos arrependemos, nós demoramos a entender o plano e o projeto de Deus na nossa vida. Mas deixa eu trazer uma conclusão aqui, querido. Contra as investidas da concupiscência, o sangue de Jesus é a nossa segurança. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Querido, não deixe o pecado tomar conta da sua mente. Jovens, não dê lugar ao inimigo. Quando o inimigo vir, com as suas setas, olha, dá uma olhadinha para ali, porque é assim que o diabo faz. E é assim que o diabo trabalha. Dá uma olhadinha ali para aquele rapaz, dá uma olhadinha ali para aquela moça, e continua olhando, e ali vai, os desejos, a cobiça. E quando pensa que não, meu irmão, está no pecado. Você está entendendo, amado? Então lute, queridos. Eu quero que você guarde essa palavra, para que você possa resistir ao pecado. Esse foi os 4 erros de Davi. Davi estava fora do lugar que Deus tinha colocado. Davi ficou ansioso. Davi olhou com um olhar pecaminoso. Davi, por causa da prosperidade, se deixou levar. Essas 4 coisas, ela pode derrubar o homem. Então, querido, nunca saia do lugar de Deus. Amém, querido? Se coloque de pé.